Bom, como eu mudei tudo hoje de manhã, obviamente eu montei algumas coisas para a gente pensar, né? Porque senão também eu não ia nem conseguir falar com vocês a partir disso. Então, o resumo está com esse nome, né? Divulgação científica e estratégias de análise e combate às fake news. Tá? Aqui são os dois principais grupos que eu participo, né? Do blog de ciências da Unicamp e o grupo de pesquisa em educação e ciências, o PENSE. Bom, e eu trouxe aqui algumas provocações, né? A primeira, que vem ocupando um pouco o nosso trabalho dentro do Blogs de Ciência, é o porquê a gente deve se preocupar com isso. Né? Por que a gente tem que se preocupar com as fake news? E uma das coisas que sempre aparece quando nós pensamos nisso é, uma das primeiras coisas, né, é a Terra plana. Acho que isso, né, enfim, nesse âmbito, inclusive do sarcasmo, da ironia. E a outra, já com outro pesar, né, eu sendo bióloga, sempre a gente pensa na questão do movimento antivacina. Né? E aí, enfim, aqui eu trouxe uma notícia de março de 2019, né, do Brasil perdendo, então, o certificado da erradicação do sarampo, né, o que aconteceu esse ano, e não é um privilégio brasileiro, né, a perda desse certificado, enfim, isso é um movimento mundial. E aí aqui também, enfim, outros dados relativos a isso, né, o Brasil aqui, né, em segundo lugar, nesse lugarzinho confortável, né, de casos. Mas eu trouxe outras duas matérias, que uma é na verdade, essa aqui é de hoje. Essa aqui não é de hoje, desculpa, essa aqui é de ontem, eu acho, eu botei a data errada aqui, e essa aqui é de hoje de manhã, né? Para vocês verem que realmente as coisas foram montadas hoje de manhã, assim, revistas. Essa notícia aqui é sobre o Peter Hand, que ganhou o Prêmio Nobel após 2 jurados caírem em teoria da conspiração sobre a guerra na Bósnia. Então, é um livro super pouco citado, mas que esse autor né, usou como base do seu estudo, e que eles chegaram à conclusão que é, né, com base numa teoria conspiracionista e que não tem fundo de realidade. Né, ou, enfim, ou é superlativa, os dados que ele usou para falar, né, enfim, sobre a questão da Sérvia e da Bósnia. E é o outro, que eu não sei se vocês viram, que é esse grana por cliques, que foi fake news a R$25 mil por mês, como o Google treinou e enriqueceu blogueiros, né, enfim, contra um determinado partido específico. Né. Bom, isso saiu essa semana também, né, e essa aqui eu li hoje de manhã, né, foi publicada hoje de manhã. Por que eu trouxe essas duas matérias? Essa aqui, em especial, essa aqui eu acho que tem um impacto na nossa sociedade hoje, que é fundamental. Né? Então, essa ideia de que a gente está sofrendo um ataque dentro de instituições de produção de saber, né? E como a ciência tem lidado com isso, como as universidades têm lidado com isso, e, inclusive, instâncias de produção de conhecimento e divulgação desse conhecimento, disseminação, né? Que são os veículos oficiais, e o quanto tem se questionado isso, e usado, inclusive, esses nomes para dizer que eles promovem fake news. Né? Então, acho que o Intercept está numa dessas batalhas de frente e vem sendo atacado por isso. Né? Mas esse aqui me chamou a atenção hoje de manhã, porque eu fui procurar esse para usar de exemplo e achei esse aqui. E o que acontece? A gente tem um Nobel ganhado por algo que foi superlativo e não analisado por juristas do Nobel. Eu acho que isso mostra que não é uma questão só de ataque à ciência, mas também, pegando o gancho do que o Peter Schultz falou, de uma falta de cuidado, muitas vezes, e de treinamento nosso mesmo, de buscar fontes de informação e analisar criticamente isso. E aí, quando eu falo criticamente, não é só dentro de um âmbito científico, pensando que eu sou bióloga, enfim, dentro desse campo que a gente chama de ciências duras, que está pautado no método científico, mas dentro de uma análise da linguagem do discurso, que é tão refutado, inclusive, dentro dessas ciências duras, como algo que parte de conhecimento científico. Né? Mas fazendo análises, muitas vezes, muito, enfim, próprias das humanidades, né? E algo que está na mão dos filósofos, muitas vezes, que é o questionamento, é que a gente consegue começar a pensar se
é só colocando a ciência em evidência e como base para decisões sociais que a gente vai chegar em algum lugar que efetivamente, né, combata essas fake news. Né? Então, é uma das coisas que eu tenho pensado e trabalhado, né, a partir, enfim, do meu trabalho dentro do blog, da divulgação científica e como bióloga que trabalha com as humanidades também. E aí eu acho que essa notícia, especialmente, ela nos traz alguns elementos para pensar isso, né, de maneira bem relevante. E aí eu trouxe alguns elementos também para a gente pensar, né. Isso aqui eu falei um dia desses dentro de um outro evento, que era sobre por que fazer divulgação científica. Aí eu trouxe um pouco essas ideias, que é por que a divulgação científica é importante para a sociedade. Né? E aí essa ideia de por que, primeiro que a gente trabalha o conhecimento científico como resultado. Né? Então, essa ideia, por exemplo, da gente usar o Bhaskara, né? Desde que a gente se conhece, enfim, por, né, ser humano escolar, mas a gente não sabe exatamente por que a gente está aprendendo isso e quando a gente vai usar. Né? E aí eu gosto muito dessa menina, sigo ela no Twitter, e ela tem esses tipos de, né, de questionamento, de vez em quando, que eu acho muito pertinentes. Né? Tipo, acordei e vou tentar usar o Bhaskara hoje para ver se dá certo em alguma coisinha. Né? Ou, enfim, em que pé está essa coisa da seleção natural? Né? Quer dizer, o que a gente está fazendo com esse conhecimento? Né? Que a gente entrega pronto como verdade para as pessoas, e será que elas têm condições de, a partir disso, né, tomar decisões na vida cotidiana delas? Né? Então, a partir um pouco de um Twitter, de uma menina de 20 anos, né, eu trouxe para ilustrar, para a gente pensar, então, por que é importante a divulgação científica. Né? Eu tenho trabalhado com a ideia de que o conhecimento ele é um direito humano, e é a partir disso que eu trago a minha provocação. Né? Então, porque as demandas da sociedade são, às vezes, resolvidas, pensadas e teorizadas a partir de ideais científicos, né? De ideias científicas e tecnológicas, mas, às vezes, não. E, às vezes, nós temos tragédias que poderiam ser evitadas em função disso. E a outra questão é que, às vezes, nós temos decisões que são resolvidas, pensadas e teorizadas com ideias científicas e tecnológicas, mas elas não são questionadas como deveriam ser. E, a partir dessa ideia de que o conhecimento é um direito humano, né, e não deveria estar na mão também de grandes sapientes que estão aí acima do bem e do mal. E eu trouxe, né, junto dessas provocações, algumas ideias. Como eu falei, além de abrir o Intercept para buscar a imagem, né, da grana a partir dos cliques, eu também abri o Facebook, porque, né, enfim, estamos imersos nesse mundo. E eu fui lá nas minhas lembranças, e hoje faz 4 anos que a tragédia de Mariana aconteceu. Quando essa tragédia aconteceu, uma das coisas, enfim, dos meus movimentos, entre vários outros, de várias pessoas, enfim, eu fiz essa poesia, né? Sobre quanto sangue há em teu bolso da calça, quanta lama há em nossa cozinha, quanto suor em cada pisada. Você sabe quantas vidas existem para a tua rotina existir? E essas coisas foram me vindo no sentido do quanto a nossa sociedade necessita dessa tecnologia toda que a gente promove, por exemplo, a partir, né, de uma empresa como a Vale. E a gente depende desse tipo de empresa, desse tipo de empreendimento, né? Não desse tipo de empresa, mas desse tipo de tecnologia. A nossa sociedade está pautada nisso. E a gente muitas vezes também não observa sinais que a própria tecnologia nos proporciona. Por exemplo, análises de engenharia que nos indicam que determinadas coisas dessas próprias tecnologias que a gente montou podem dar errado. Né? Então, eu trago essa provocação. E não foi a primeira tragédia, e a gente sabe que também não foi a última, né? Que está relacionado a esses conhecimentos técnicos científicos, tanto na nossa elaboração quanto na nossa negligência. Né? A outra, e isso tem muito a ver com o meu trabalho relacionado ao modo como os discursos da biologia determinam pessoas, então, a essa ideia de que existem decisões que são resolvidas, pensadas e teorizadas com ideias científicas e tecnológicas, eu trago aqui uma frase do Watson, que é quem? Né? O Watson e o Crick, aqueles que modelizaram, né, a molécula de DNA. E ele vai falar em 2007, né, isso aqui é uma parte da minha tese, tá, que eu trouxe,
numa entrevista, ele vai dizer que africanos eram menos inteligentes que outros povos e que as nossas políticas sociais estão baseadas no fato de que a inteligência dos negros é a mesma que a nossa, enquanto todos os testes dizem que não é bem assim. Por que eu trago essa frase? Bom, ele foi aposentado depois dessa frase, né? E eu acho que daí a questão da conivência também se faz. A gente não tem que aposentar pessoas que falam isso. Isso é uma das questões que eu penso, né? E não é o primeiro a ser aposentado, e nem foi o último a ser aposentado por questões como essa, né? Bom, mas relacionar um discurso que é racista, vinculado a uma fala biológica, de não é qualquer biólogo, né, na fila do pão, como a gente costuma dizer, é um Nobel que modelizou a estrutura do DNA, e que fala de como as políticas deveriam ser pensadas a partir desse conhecimento. Mas isso é passado, em 2007, ele foi aposentado. Então, em 2016, 2014, no Brasil, foi publicado um livro chamado Uma Herança Inconveniente, e de Nicholas Wade. Em 2016, saiu essa resenha dele mesmo, né, com trechos do livro dele, na Folha de São Paulo. Tá? E aí, o Nicholas Wade ele vai falar sobre a existência das raças a partir de um grande estudo de estado da arte, de genética, biologia, enfim. E ele vai dizer que isso não tem aplicação no mundo real, que não tem importância a gente ter raça. A única aplicação que ele vê, por causa de alguns índices de confiabilidade que tem base genética, é na economia. Olha que coisa, não? Apenas na economia. E onde ele vai definir, então, assim, ele vai trabalhar um pouco com essa visão da economia, né, e da relação de confiabilidade que tem base genética dentro das discussões dele. Né? E ele vai dizer assim, ó, com base nessa teoria, o Ocidente gastou cerca de 2,3 trilhões de dólares em assistência ao longo dos últimos 50 anos, sem conseguir melhorar os padrões de vida da África. Será que alguma coisa está errada na teoria? E se as unidades humanas das economias mundiais não forem tão completamente fungíveis quanto supõe a teoria econômica? Com a consequência de que as variações em sua natureza, como sua preferência temporal, sua ética de trabalho e sua propensão à violência, têm algum peso nas decisões econômicas que elas tomam? Então, a gente não tem muito como usar a questão da raça, vinculada a pressupostos biológicos, fora da economia. Fora isso, está tudo bem. E aí, essa frase aqui é do livro dele. Bom, então, por que eu estou trazendo isso dentro de um debate de fake news e linguagem? Porque, exatamente pela questão de que uma das coisas que tem se discutido dentro da ideia da fake news é que a gente tem que resguardar a ciência e proteger ela, né, porque ela vem sendo atacada. Bom, eu acho que ela tem que ser protegida, mas ela também tem que ser questionada, no sentido de que o questionamento é a base do que a gente pensa como ciência e do que a gente elaborou como ciência nos últimos séculos, talvez. Né? Mas a gente só faz isso quando convém, com terra plana, com antivacina, e a gente não faz nenhuma discussão sobre como a gente está produzindo e que tipos de efeitos isso tem na sociedade. E se nós, que somos cientistas, somos pesquisadores, não fazemos isso, por que esperar que a comunidade, que não tem o mesmo nível de discussão que a gente, pelo nosso mesmo pressuposto, faria isso? Né? Então, enfim, é um pouco isso que eu gostaria de trazer como provocação. Aqui eu trago um estudo que o Rafael Bento traz, tá, que ele vai apresentar, que é sobre o engajamento político que as universidades americanas, que eles fizeram com professores de universidades americanas, que é bem interessante, sobre se eles devem ou não ter engajamento político, que é algo que, assim, surpreendentemente, tem muita relação com o que a gente tem aqui no Brasil. Aqui são algumas das estratégias que a gente tem usado no Blogs de Ciência, como a denúncia de usos científicos. Tá? Então, aqui, um terapeuta de homeostase quântica informacional, né, que a gente fez uma denúncia, né, tirou do ar essa palestra. Então, o uso da ciência, a tentativa de trabalhar isso a partir da linguagem, mas que não é suficiente. Tá? E os papéis científicos que a gente tem desempenhado no sentido da divulgação e, né, postagens específicas e a nossa batalha em relação a isso, né, inclusive de fake news de maneira específica. Tá?
E aí deixar uma provocação, então, desse envolvimento político que nós temos que ter em relação à nossa própria produção do conhecimento científico, né, e a democratização disso. Isso aqui foi o lançamento da ciência hoje, em 1982. Tá? E é isso. Obrigada.